Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nós temos Muito boa noite, amigos do Com Fé em Frente e do Tribuna. Estamos chegando nesta noite de segunda-feira com mais uma edição desta conversa, desta visita em sua casa, do nosso programa Com Fé em Frente. Convido você a estar sintonizado com sua família conosco, quem sabe mandar este link para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos possam ter esta conversa muito bonita, muito especial, preparada com carinho para você, para a sua família. Hoje, como nos introduzia a música, falaremos sobre ela, sobre Maria, mas também sobre a mulher, sobre o papel feminino neste mundo em que a mulher é o traço de Deus, é a ternura e a fortaleza, a sabedoria de Deus na história. Que Deus esteja com você e que essa paz de quem tem uma mãe que nos cuida possa estar em sua casa, no seu ambiente, nesta noite. Com fé, em frente. Maria de Nazaré é um nome muito conhecido no mundo inteiro. Em casa, ela era chamada de Miriam, Maria. Filha de Joaquim e Ana, pais já idosos que receberam a graça de conceber uma filha querida. Maria chega naquela família
como de fato um milagre de Deus. Mas o milagre mesmo estaria pela frente. Maria cresceu em Nazaré, um vilarejo pequenino, em torno de 300 pessoas por ali. Brincava com as outras meninas, aprendia em casa e na sinagoga as coisas de Deus, acompanhava sua mãe ao poço com as demais mulheres, carregava como toda menina a esperança de que um dia o seu Messias chegaria. O Messias seria o enviado de Deus para trazer ao seu povo a paz e a liberdade que sempre sonhava e almejava. Essa menina chamada Maria, desde pequenina ajudava nos afazeres de casa. Crescia no amor a Deus e procurava sempre estar ajudando seus pais e com sua família. Deus agradou-se dela. Deus havia sonhado com ela. E à medida que ela crescia, Deus agradava-se mais e mais daquela menina. Até que um dia, estando ela sozinha, não sabemos se foi de manhã, no meio do dia, na tarde, só sabemos que ela recebeu uma visita muito especial. Um moço apareceu a ela. Era mais do que um moço, era um anjo do Senhor. E a saudou. Ave Maria, alegra-te Maria, o Senhor é contigo. Essas palavras do anjo a encheram de alegria, mas também a encheram de um certo pavor. E ele continuou: o Senhor se agradou de ti. Eis que conceberás e darás um filho, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Inteligente e esperta como era, indagou logo o anjo: mas como é que irá acontecer isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo, encantado pelas palavras daquela menina, que devia ter entre 12 e no máximo 16 anos, explica para ela. É como se o céu estivesse cortejando uma donzela na terra. Eis que o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu conceberás pelo poder do Altíssimo. E aquele que nascerá de você será chamado Filho do Altíssimo. E tu lhe darás o nome de Jesus. Aquela menina, compreendendo que aquilo não era uma ilusão, nem um sonho, nem mesmo alguém disfarçado para se aproveitar dela, responde às palavras valentes do Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A partir daquele momento, o Verbo divino se aninhou no ventre dela. O poder do Altíssimo a cobriu, o Espírito Santo fecundou o virgem corpo daquela mulher preservada da mancha do pecado. E no sim de Maria, Deus habita esta terra, habitando o seu ventre. Mas o anjo contou-lhe ainda outra notícia. Lembra de Isabel, tua parenta? Aquela estéril que não podia ter filhos, já idosa, também concebeu e já está no 6º mês. Então Maria
após o anjo deixá-la, partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia. E quando chega lá, ao gritar do lado de fora, Isabel, Isabel, Shalom, Isabel, a paz, Isabel. Isabel, ao escutar aquela voz, sente tremer dentro dela o filho que trazia. Isabel é tomada do Espírito Santo. Ali no ventre de Isabel, João Batista recebe o batismo e por isso treme, cheio do Espírito Santo. Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A presença de Maria traz a presença do Verbo divino, do próprio Cristo. E a primeira ação de Cristo acontece quando ele está uma sementinha no ventre dela. Quando ele, chegando no ventre dela, é capaz de encher João Batista e Isabel do Espírito Santo. Então Maria cantou uma linda canção. A minha alma exulta em Deus meu Salvador, e meu espírito regozija nele. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ele olhou para a humildade de sua serva. Maria é a mãe de Deus. Maria é a serva do Senhor, repleta do Espírito Santo. A nossa conversa vai caminhar hoje com ela. Eu pergunto a você, você também ama Maria? Mesmo você que não é católico, ou que talvez anda distante da fé, não importa. A figura dessa menina e dessa mulher toca a nós todos. Daqui a pouco o padre vai falar do que Maria significa como protótipo feminino na nossa vida. O que às vezes recusar ela significa, na verdade, um conflito com a nossa própria mãe, ou com um lado feminino da nossa própria existência. E o quanto também a figura dela é capaz de potencializar uma mulher e um homem que encontram na figura feminina o complemento de sua história. Mas por enquanto eu quero seguir na narrativa religiosa dos evangelhos, porque essa narrativa é tão fecunda. Então, se você estiver nos acompanhando com o celular na mão, tiver como mandar uma mensagem, vai mandando uma mensagem. A equipe do Tribuna e também na nossa Pascom está acompanhando essa transmissão para você deixar para a gente a sua impressão, a sua reação e também curte, compartilha. Isso ajuda com que esta mensagem possa chegar a tanta gente. Maria de Nazaré é também a Maria de José. E aqui nós temos um conflito. Um conflito porque Maria estava prometida em casamento a José. E José amava Maria. Mas o advento de uma criança
sem os dois terem intimidade, é claro que gera um grande desconforto. Eu não ousarei dizer a palavra desconfiança, porque talvez não estivesse no horizonte de José desconfiar de Maria. Mas imagine você, sendo homem, receber uma notícia de que a sua amada tem um bebê no ventre. Ou imagine você, uma irmã, uma prima, uma amiga, ou até mesmo a mãe de Maria, receber essa notícia. Ela está grávida e José não tem participação. A Bíblia conta que José resolveu abandonar Maria em segredo. Era só essa a opção dele? Não. José tinha muitas opções. Eu direi 3 delas. A primeira e a mais cruel: denunciar Maria. Uma mulher que tivesse prometido em casamento e ficasse grávida de um homem que não fosse o seu esposo, deveria ser apedrejada em praça pública. E seria apedrejada pelos anciãos da comunidade. Em alguns casos, quem deveria primeiro atirar a pedra seria o seu pai e a sua mãe. Então José poderia simplesmente rasgar aquele contrato de casamento e denunciar Maria. Ela seria arrastada na praça da comunidade e seria apedrejada. Ela e o bebezinho. A segunda opção era José não contar para ninguém e assumir o filho como se fosse dele. Mas José não era desse tipo de homem que conta mentiras para seguir o caminho. Então ele escolhe a terceira opção: fugir, sumir, ir embora. Porque a comunidade pensaria: José se aproveitou de Maria e fugiu. Nós precisamos acolher ela e o bebê. O amor é o que o amor faz. Por amor, José escolhe assumir toda a culpa e proteger a sua amada e o fruto do ventre dela. Não é lindo demais isso? José, no bom termo, foi o primeiro feminista na história do cristianismo. Porque fez de tudo para proteger a sua amada e o bebezinho dela. Nós, homens, quando recebemos qualquer fofoca ou desconfiança das mulheres que estão ao nosso entorno, qual é a nossa reação? Qual é a força dos ciúmes que habita em nós? Será que nós somos como José, que prefere às vezes sair como o culpado da história, mas protegê-las quando é necessário protegê-las? Será que nós as escutamos? Será que nós compreendemos a complexidade que é a vida e o corpo de uma mulher? Ou será que não? Que primeiro precisa estar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir. Homens, sejamos como José. E a Bíblia diz outra coisa que eu acho magnífica. Quando ele toma essa decisão do amor, acontece algo tão natural, ele consegue dormir. Quando a gente toma a decisão certa, a gente fica em paz. E quando ele dorme, então o anjo do Senhor o visita e diz: José, deixa de ser bobo. O que aconteceu com Maria é coisa de Deus. E eu conto com você também. Vai lá, cara. Deus te viu e te escolheu para ser pai do filho dele.
E a partir daquele momento, José acordou e saiu correndo. E entrou na casa de Maria, abraçou aquela menina, deu um beijo na fronte dela e disse para ela: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu serei o pai do teu filho, porque eu já entendi tudo o que aconteceu com você. Assim são os homens de Deus. Assim são as mulheres de Deus, como José e como Maria. Como é que estão as coisas aí na casa de vocês? Você, marido, que tipo de homem você tem se espelhado para ser um bom pai, um bom esposo? Será que você não tem olhado pouco para José? O Com Fé em Frente dessa noite fala de Maria, mas também convida a olhar para José. E você, mulher, a olhar para Maria. Nesses dois nós temos a família que Deus escolheu para o seu filho. E por isso que eles são modelos de família. Eles nunca tiveram o desejo de serem perfeitos, no sentido da palavra em que tudo acontecesse de forma organizada. Para eles importava que houvesse amor e respeito. E isso sempre houve. E que Deus fosse louvado em tudo o que acontecia. A história segue e nós vemos agora Maria, grávida, tendo que fazer uma grande viagem. E nessa grande viagem, chega a hora, completam-se os dias do seu parto. E ela dará à luz longe de casa. A Bíblia conta que não havia lugar na hospedaria e que, portanto, foi numa gruta que Jesus nasceu. Essa gruta, gente, não precisa ser como está no presépio, porque muitas casas de antigamente tinham quartos nas grutas. Às vezes era o quarto de uma família, aquele quarto que não é o principal da casa, mas ele tem alguma comodidade, sim. Então pode ser que Maria tinha outras pessoas com ela, mas também pode ser que não. Pode ser que, de fato, o parto do Filho de Deus aconteceu no segredo de uma noite. Então, José está do lado dela, José vai ser o parteiro do Filho de Deus e Maria está ali. De uma montanha de fenos, ela fará o colchão mais confortável. Da manjedoura, o berço desejável. E de uma gruta, o palácio, para o Rei do Universo chegar. Como é que se transforma uma gruta num palácio? Uma manjedoura num berço? Palha em colchão? Com amor. O amor torna as coisas difíceis fáceis. O amor tem o poder de transformar um casebre num palácio. Porque o amor traz alegria. E a alegria são as lentes para ver o mundo bonito. Maria toma aquele bebezinho nas mãos, nos braços, leva ao peito o Filho de Deus, aquele que teceu o corpo do homem e da mulher, agora reclina nos braços daquela jovenzinha, Maria de Nazaré. Quando nós cantamos Maria de Nazaré, Maria me cativou, o primeiro apaixonado por ela foi Deus. Imaginemos o olhinho do bebezinho apaixonado contemplando o olhar da mãe Maria.
Sabe lá na nossa casa quando tem um bebezinho e a mãe leva ele ao seio? O bebezinho ele vai sugando o seio, apaixonado pela mãe. Mesmo fora do ventre da mãe, o recém-nascido ele acha que ele está dentro dela. Mas pela primeira vez, ele olha nos olhos dela. O autor da vida contempla os olhos de Maria e se alimenta do leite que verte do seu seio. Maria depois precisará fugir com José e o menino para o Egito. Existe um rei, um todo-poderoso, um Herodes, com medo desse bebezinho e dessa menina. A coragem dela foge para um país estrangeiro, vai com o seu José e com o seu Jesus. Depois, quando Herodes morre, voltam para Nazaré. E ali, na carpintaria, Maria é a ternura daquele lar. Cuida da casa, cuida de Jesus, cuida de José. Maria que fez o Cristo falar. O Verbo de Deus, a palavra divina, aprendeu a falar por meio de Maria. Imaginemos Maria dizendo para Jesus, Abá, que em aramaico é pai, ou então Ima, que em aramaico é mãe, e Yeshua, que em aramaico é Jesus. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez o Cristo andar. Sim, foi ela que, largando aos pouquinhos ele, fez com que desse um passo e corresse para o abraço dela. Foi ela que levantou ele quando ele caiu e que afagou o susto e disse, passou, passou. Como pode ser pequena uma mulher que acalma a Deus? Maria acalmou Jesus. Passou, meu filho. A mãe está aqui. Maria que só viveu para seu Deus. Maria do povo meu. Imaginemos o susto dela quando se deu conta que Jesus não estava na caravana voltando do templo de Jerusalém para Nazaré. Essa cena também me comove muito. Ela e José se dão conta que Jesus ficou em Jerusalém, a cidade grande de então. E voltam os dois. Poderiam ter brigado, poderiam ter se acusado, mas não. Dão-se as mãos e voltam procurar o menino, desobediente, travesso. E quando chega lá no templo, encontram ele entre os doutores da lei. E as palavras de Maria são de uma alta psicologia, de um domínio de si, de uma compreensão da família e da humanidade extraordinária. Vejam comigo o que ela disse. Ao ver Jesus nos doutores da lei, ela entra. Ela interrompe. Por quê? Porque o filho é dela. Porque ela é a mãe. E não importa se são os doutores da lei ali. Ele desobedeceu, ele precisa obedecer. As palavras dela são: meu filho. Chamou ele. Aquilo que é a identidade dele naquele momento. Meu filho. Por que fizeste isto conosco? O pai e ela. E continua. Olha que teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura.
Maria não acusa Jesus. Quando uma criança faz uma coisa errada, o pai e a mãe não devem acusá-lo, porque nem sempre a criança tem consciência. Ela pergunta, por que fizeste isso? Ela não qualifica a ação dizendo coisa boa, coisa ruim. Ela só diz isso. E daí diz o que isso causou? Angústia. Olha que teu pai traz José para a cena e eu andávamos angustiados à tua procura. É o equilíbrio dessa mulher, é a sensatez dessa mulher, é a sabedoria dessa mulher. No caminho, provavelmente eles tinham decidido que quem falaria seria ela. Mas na fala dela, José está inteiro. É tão triste quando você vê um casal corrigindo um filho e parece que o filho é só de um, ou que só um tem responsabilidade sobre o filho. Com Maria e com José não era assim. Era tudo no plural, no nós. Jesus responde, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? E o texto silencia. Meu filho, nós sabemos que aqui é a casa do teu pai, mas o teu pai te deu a nós. Você volta conosco para casa. E o texto continua dizendo, e Jesus desceu com eles e lhes era obediente, e crescia em sabedoria, graça e estatura. Maria foi lá. É a valentia dessa mulher. Sim, você é o Filho de Deus, mas agora você é nosso ainda. Voltará conosco. Teu lugar não é o templo agora. Teu lugar é a nossa humilde casa, o nosso ranchinho lá em Nazaré. Até hoje Nossa Senhora tem o dom de nos buscar. Eu mesmo, quantas vezes foi Nossa Senhora que me buscou nos lugares em que eu estava e que não era para eu estar. Até hoje Nossa Senhora nos busca muitas vezes. Quantos de nós que às vezes brigamos com Deus, ou quando não entendemos uma coisa de Deus, ou quando achamos um preceito de Deus muito difícil, ou quando gostamos do pecado, do caminho errado, de vez em quando a gente gosta, não é verdade? Mas até que a gente vê uma imagem dela, ali murcha o homem, murcha a mulher, diante de Nossa Senhora, parece que ela está sempre nos buscando e com autoridade. Quem sabe agora Nossa Senhora está buscando você, aí mesmo na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, por meio desta live. Montada no burrinho, mas está te buscando. Buscando para Deus, buscando para Nazaré, a casa dela. Tá gostosa a nossa conversa, né? Daqui a pouco a gente volta. Aproveita para tomar uma água, um chazinho, alguma coisa legal aí. Aproveita para dar um beijo nos teus filhos. Aproveita para aquele olhar de carinho para sua esposa, para o seu esposo. Vocês que estavam escutando, fazendo de conta que não era com vocês, é com vocês mesmo, viu? Nossa Senhora está buscando vocês. Já já voltamos, aqui no Tribuna. Situada no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência, 354, Palmeira das Missões.
O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Muito bem, gente querida, com fé em frente. Esse é o Robson Fagundes, que toda segunda-feira está nos ajudando com a música também, com o violão, para que a mensagem possa chegar mais fecunda e mais profunda até você. Gratidão ao Robson, também aqui conosco no estúdio, o Jean, o Ricardo, o Guilherme, nossa equipe, fazendo o melhor para que o melhor seja entregue a você. E nos interessa também sua sugestão de pauta. Hoje, a partir de Maria, estamos falando da figura feminina, que é Maria, da importância da mãe, estamos também falando da família, enfim. A figura de Maria, ela é muito abrangente e por isso toca todo tipo de assunto. Agradeço você pela companhia, pela audiência. Aqui no Tribuna sempre, toda segunda-feira, você poderá nos acompanhar. Às vezes gravado e muitas vezes ao vivo,
até para que a nossa interação possa acontecer melhor. Maria de Nazaré é o tema de hoje. E ao relembrar a trajetória de Maria pelas Sagradas Escrituras, encontramos ela agora como discípula de Jesus. Maria sempre soube que Jesus veio a esse mundo, não foi para passear. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Era Ele o Messias esperado. É Ele o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Quando Jesus saiu de casa, não foi fácil para Maria, como não é para nenhuma mãe quando o filho sai de casa. Mas ela respeitou. Aos 30 anos, ela sabia que tinha chegado a sua hora. E Maria se torna, então, discípula dele. Nas bodas de Caná, segundo o Evangelho de João, é ela que intervém. É ela que percebe que está faltando vinho e que Jesus pode realizar alguma coisa. E como é que Maria percebe que está faltando vinho? Porque ela estava na cozinha daquela casa. Maria é a mulher da cozinha. Não porque é só serviçal, mas porque é íntima nossa. Quando a gente vai na casa de alguém e alguém nos leva para a cozinha, pode saber que você faz parte da intimidade daquela família. O lugar da visita é na sala, na varanda. A cozinha é o lugar dos de casa. Quando a gente só está entre os nossos, a gente come na cozinha mesmo. Maria estava na cozinha daquele casamento. E quando ela percebe que faltou o vinho, ela não faz um escândalo. Ela não fala mal de ninguém. Ela resolve. Ela poderia ter chegado em Jesus e dito: Jesus, acabou o vinho, essa família vai passar uma vergonha danada, vamos embora. Ou então ela poderia ter dito para alguma amiga: viu, convidaram nós e nem se prepararam bem. Ou ela podia então ficar com dó e abraçar aqueles noivos e começar a chorar com eles. Maria não é assim. Maria é a mulher protagonista. Ela atravessa aquela sala. Ela vai direto nele. Da mesma forma como ela tinha entrado no templo para ir direto no seu menino, agora ela vai direto ao seu rapaz. Filho, eles não têm mais vinho. Jesus responde: mas mãe, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. O que ela disse para ele a gente não sabe, a Bíblia não registrou. A gente só sabe em que ela voltou para os empregados e disse: estão vendo aquele rapaz lá, aquele cabeludinho lá? É meu filho. Façam tudo o que ele pedir para vocês fazerem. E Jesus atravessou aquela sala, foi até aquela despensa, aquela cozinha, aquele lugar onde estavam as 6 talhas, e disse: encham de água. E encheram-nas, e disse: leve ao mestre-sala. E a água se transformou em vinho. Maria esteve com Jesus quando ele foi quase apedrejado na sinagoga. Maria esteve com Jesus quando ele multiplicou os pães, quando ele curou os cegos, os aleijados, quando ele devolveu a vida a quem já estava morto. Maria esteve com ele nos momentos de alegria e de tristeza, como discípula. E bem disse ele: muito mais do que feliz ela por me levar no ventre, por me amamentar no seio, feliz é porque cumpre a vontade do meu Pai. Maria é a perfeita discípula missionária de Jesus. E chegamos então à hora mais difícil, quando o seu menino carrega aquela pesada cruz. Lá está ela.
O Robson cantava cheiro de rosas nesse lugar. Maria estava como uma rosa pisoteada, mas que quando pisoteada, mesmo não tendo mais beleza por causa da dureza, da dor, exala perfume. Ela tinha o perfume do amor acompanhando seu filho Jesus. E quando pregam-no na cruz, ela fica de pé. Maria não está de pé porque ela tem forças para estar de pé. Maria não está de pé porque ela é valente apenas. Maria está de pé porque de pé ficava mais próxima dele. E é isso que ela quer, ficar o mais perto possível do seu menino. O mesmo que um dia estava deitado no seu colo, o mesmo que ela deitou na manjedoura, o mesmo que todas as noites ela beijava e dizia: dorme com Deus. Qualquer coisa chama a mãe. Agora estava deitado no madeiro da cruz. E lá do madeiro da cruz, ele vê ela. E ele não se esquece dela. E ele diz a João: João, eis aí a tua mãe. E João representava nós todos. E disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus não diz mãe? Porque todas as vezes que ele se dirige a Maria, ele faz questão de dizer a todos: ela é a mulher que lá no Gênesis Deus prometeu que pisaria a cabeça da serpente. Jesus chama Maria de mulher para significar isso. Ela pisa a cabeça da serpente, porque ela trouxe ao mundo o Salvador. E o Salvador vai morrer na cruz, mas ela continua a mesma mulher. E disse para o discípulo amado: leva ela para casa. Eis aí a tua mãe. E por isso que você entra na casa da gente, de todo católico, e você vai ver lá uma imagem de Nossa Senhora. Porque nós católicos escutamos esta palavra de Jesus: leva ela para casa. E mesmo quem não é católico, sempre tem algum carinho para com Maria. Mesmo quem não crê que Jesus é Deus, sempre vê esse carinho em Maria de Nazaré, a mãe e a mulher que ficaram de pé no momento em que podia fugir, no momento em que podia rolar no chão de dor. Ficou de pé até receber nos braços, já sem vida, o seu filho e o seu Deus. Maria certamente recebeu Jesus ressuscitado. Provavelmente aquele que voou do céu para o seu ventre, também voou do sepulcro para os seus braços. Eu escrevi uma peça em que, na manhã da ressurreição, os discípulos estão todos alvoroçados com a notícia que Maria Madalena traz. E de repente, aparece Nossa Senhora enxugando as mãos no avental. E um dos discípulos, Tomé, pergunta: cadê Maria? Ela chega e diz: eu estava preparando a festa. Que festa? A festa de Jesus ressuscitado. E no meio da noite, Maria sentada à beira da cama, dobrando as roupas de Jesus. E ele aparece e só diz: mãe. Ela levanta a cabeça e, com uma roupa de Jesus dobrada no colo, diz para ele: eu já sabia.
E os dois, naquele silêncio, se abraçam. E ela olha a mão dele marcada pelos cravos e ele diz: não dói mais, mãe. E ela beija o seu menino. Maria estava em Pentecostes quando veio o Espírito Santo. E por que ela não disse para Jesus: Jesus, me leva para o céu agora, junto com você? Porque ela quis ficar para ser a mãe dos apóstolos. Quando acontecia alguma coisa triste, eles corriam para a casa dela. Maria foi a força da igreja e continua sendo até hoje a força de quem crê em Jesus. Há muita gente que não gosta de Maria. Há muita gente que diminui a figura de Maria. Quem não gosta de Maria é porque tem algum conflito com a figura da mãe. Não é problema ter conflito com a figura da mãe. A gente só precisa resolver. E há gente que diminui Maria porque tem problema com a autoridade feminina. E Maria brilha demais no cristianismo, então querem diminuir o brilho dela. Mulheres, Maria brilha porque a mulher foi escolhida por Deus. Porque devemos respeitar as mulheres, devemos ouvi-las. Homem e mulher, Deus os fez iguais em dignidade. Diferente no dom da vida, sim, homem e mulher são diferentes no dom da vida. Homem e mulher se complementam, mulher e homem revelam a face de Deus. Se existisse só o homem, a face de Deus não seria plena em nós. Se existisse só a mulher, também não. Por isso Deus os fez homem e mulher. E em Maria está essa figura feminina, de autoridade, de liderança, de sabedoria, de protagonismo. E ela é mãe. Amemos Maria, respeitemos Maria, escutemos Maria, sigamos Maria. Às vezes, não conseguimos ouvir Jesus. Às vezes temos dificuldade com a figura do Senhor Jesus. Não precisa, mas às vezes temos. Então Maria é aquela que chega. Maria é aquela que fala que acabou o vinho, o nosso vinho para Jesus. É a intercessora. Maria é a que está de pé quando os outros vão embora. Maria é a que nos espera na madrugada. Maria é aquela que acredita em nós. É a mãezinha do céu e é a Senhora de nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora da Ternura, Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora das Dores. São infinitos os seus nomes, porque quando a gente ama alguém, a gente não consegue te chamar só pelo nome. Você que é pai e que é mãe, quantos apelidos você já deu para sua filha, para o seu filho? Você que ama muito sua esposa, ama muito seu marido, até uns nomes de bichos você dá para eles? É assim mesmo. Nós que amamos Maria, a chamamos de muitos nomes. Mas o nome dela continua sendo Maria de Nazaré. Muito antes de ser Nossa Senhora, ela já era a Maria de Nazaré. E continua sendo a Dona Maria, que vai lá em casa na cozinha. A Dona Maria, que se eu tiver entre os doutores da lei, não importa. Ela entra e me chama pelo nome e vai me buscar. Nossa Senhora está aí com você.
está aqui conosco. Cheiro de rosas temos aqui, porque Maria insiste em nós. Nós vamos agora fazer a oração, pedindo a bênção dela para nós. E mesmo que você não a tenha tão considerável assim, nessa noite quisemos apresentá-la, porque Maria faz um grande bem na nossa vida. E quando alguém ama a nossa mãe, isso para nós faz toda a diferença. E não tenha medo de amá-la, você nunca vai amar mais do que Jesus. E Jesus é campeão no amor a ela, dá um show em nós. E ser cristão pode se resumir numa frase: amar o que Jesus amou. Alguém tem dúvidas de que ele amou Maria? E a ama por todo sempre? Sem medo, ame essa mãe e essa mulher. E nós aprenderemos a amar nossas mães e as mulheres deste mundo. Sejam esposas, filhas, irmãs, amigas, companheiras de trabalho ou qualquer outra mulher, da forma que Deus quer, da forma mais bonita que existe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Situada no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência 354, Palmeira das Missões. O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria de Nazaré, a Senhora nossa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,